Bom, no segundo vídeo aqui da série a respeito das heresias, ou combate às heresias trinitarianas, o Everson Araújo disse assim: isso é sincretismo. Nossa confiança vem dos hebreus. Deuteronômio, é claro. O eterno é um único. Então ele fala, isso é sincretismo. Nossa confiança vem dos hebreus. Deuteronômio, é claro. O eterno é um único. Aí eu respondi, fala isso para os judeus que seguiam a Jesus e os apóstolos. Me explica Apocalipse 5,13. João era sincretista. Aí eu escrevi, a sua argumentação beira a insanidade. O povo está pirando, meu. O povo está ficando esquizofrênico, doido. Eu acho que ele está meio confuso a respeito da palavra sincretismo, né? Que é mistura. Né? A gente não sabe se a pessoa que está escrevendo isso ele é cristão. Né? Se ele é um judeu, então ele é judeu. Aí não existe sincretismo, meu amigo. Se você é judeu, tá? É claro que você não crê na divindade do Senhor Jesus, nem crê que ele existiu. Tá? Muitos judeus aí dizem que ele nem existiu. Enquanto há muitos judeus hoje em Israel que estão se convertendo a Jesus Cristo. Né? E eles chamam Jesus de Yeshua HaMashiach. Porque estão reconhecendo que Jesus é o Messias. Aí você vem dizer que a nossa confiança vem dos hebreus. Mas quem escreveu o Novo Testamento? Tirando Lucas, que era gentio, todos os demais eram judeus. Correto? Ou eu estou errado? E eles adoravam a Jesus Cristo. Então, você está se você se diz cristão, você está esquecendo uma coisa simples e bem básica. A revelação a respeito de Deus, ela sempre foi por etapas, ok? Tanto que existem as dispensações, correto? Então, a revelação é uma revelação progressiva, certo? Você tem que ler a Escritura, tendo isso em mente, certo? Então não tem sincretismo nenhum, meu amigo, tá? Outros aí confundem a Trindade como se fossem três deuses diferentes. Então os homens que escreveram o Novo Testamento eram politeístas, idólatras, tá? Bom, mas se você é judeu, crê apenas na Tanar, tudo bem, eu posso perdoar esse seu erro, né? De utilizar até a palavra sincretismo de modo totalmente errado, tá? Então, os apóstolos eram judeus, ok? E esse tipo de coisa, né? Essa confusão, certo? Que alguns estão fazendo aí, tem um erro, né? Tem um erro muito feio ali naquela Bíblia das Testemunhas de Jeová. Então, o Everson, você é testemunha de Jeová? Porque eles é que cometem esse erro, né? De dizer que Jesus era um Deus, certo? Traduzem João 1:1, né, de uma forma totalmente errada, e isso aí é sincretismo, tá? Porque eles dizem que Jesus é um Deus, coloca minúsculo, um Deus, é o que? É um Deus grego? É um Deus da mitologia grega, é isso que eles estão falando? É isso que você quer dizer? É um Deus, é um minúsculo, Deus minúsculo. Então eles são politeístas, e eles são então idólatras. Se Jesus é um Deus minúsculo, então é um Deus equiparado às divindades gregas, da mitologia, eles são politeístas, certo? Então é algo totalmente inadequado. Agora vejamos, Apocalipse 5,13,
Pedi para ele explicar lá no comentário. Apocalipse 5,13. Vamos ler? Tem uma Bíblia aqui, vamos ler. Apocalipse 5,13. Depois eu vou mostrar para vocês como as testemunhas de Jeová, que não creem na Trindade, como elas são esquizofrênicas. Porque traduzem, a tradução de Apocalipse 5,13 é a mesma, tem o mesmo sentido que as Bíblias que são traduzidas corretamente. Apocalipse 5,13. Vamos ver o que João, um judeu que seguia a Cristo, o apóstolo amado, vamos ver o que ele registrou aqui, tá? Vamos ver este idólatra escrevendo a respeito de Jesus Cristo, tá? Então ouvi que toda criatura que há no céu, pensa em toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Bom, quem é o Cordeiro de Deus? Everson, você já leu aí Marcos, o Evangelho de Marcos? Eu sei que você não crê no Novo Testamento, mas pelo menos leia, tá? Para ver o que um judeu escreveu, tá? Vai lá. Escreve, vai lá. Vai lá, leia. Leia. Tá? Então tá aí. O Cordeiro, né? Quem é o Cordeiro de Deus? Que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tá aqui, ó. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, que é Cristo, seja o louvor. Você está louvando algum ser humano por aí, meu amigo? Você louva algum ser humano? É louvor, adoração. Você está adorando algum ser humano? Se está, você é um idólatra, certo? E você vai incorrer justamente nas penas da lei, que está lá, em Êxodo, lá nos 10 mandamentos, ok? Então, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos. Olha, Everson, você vai virar pó, eu vou virar pó, todos nós que estamos aqui discutindo no YouTube, daqui a 50 anos, será que a gente está aqui? Tu vai estar aí? Eu acredito que eu não vou estar, certo? Daqui a 50 anos eu acho que eu não vou estar aqui, ok? Estaria aí com mais de 110 anos, por aí, certo? E você também não, né? Daqui a 50 anos, pode ser que você chegue aos 80, não sei a sua idade. Mas aqui, ó, adoração pelos séculos dos séculos, certo? O Cordeiro de Deus é divino, é Cristo, é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa revelação progressiva, que tem a sua culminância, ou a culminância, o cume, o pico, se encontra aí no Novo Testamento, ok? Escrito por judeus. Judeus que escreveram, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E nós já explicamos aqui em outro vídeo, que você não deve ter visto, que este Echad é justamente uma preparação para a revelação da triunidade de Deus. Então é muito simples o cara vir no canal e falar: a Bíblia foi mudada, a Bíblia foi modificada, vamos discutir. Como é que vai discutir com uma pessoa que não crê? Não tem como você discutir com uma pessoa, ok? Que ela não conhece o básico da doutrina cristã. Não conhece o básico.
O básico, não conhece o básico, não sabe nem que judeus escreveram o Novo Testamento. Ok? Porque João é justamente fazia parte do povo que foi ensinado desde criancinha, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. João, todos os discípulos, eles foram criados nessa doutrina, ok? Né? Então eu recomendo, né, esse vídeo. Eu vou deixar aí na descrição, ou num card, ou numa tela final, tá? Então está aqui, ó. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vejam só, idólatras, anciãos idólatras adorando um ser humano, Jesus, o Cordeiro, que não é Deus. E vejam o absurdo. Vocês não estão lendo as Escrituras. Ou vocês estão lendo e como é que se diz? A desonestidade intelectual é tão grande porque vocês têm que afirmar a heresia de vocês de uma forma tão intensa que vocês negam até o que está escrito. O que é branco vira preto, o que é preto vira branco. E ninguém já não sabe, mas é aquele negócio do Paulo Freire, né? É o texto sem contexto. Fala qualquer bobagem lá. Jesus não é Deus. Aí toma um litro de cachaça. Aí fala, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 deuses. Aí toma mais um meio litro de cachaça. E pronto, fica, né? Não tem como discutir. Os caras não entendem nem o que eles leem, poxa. Fica difícil, né? Tá? Então tá aí, né? Agora eu vou mostrar que a própria escritura desonesta das testemunhas de Jeová, que afirmam que Jesus não é Deus, mas é um Deus, né? É um Deus mitológico, certo? Eles traduzem, não tem como, eles traduzem esse versículo, né? O Apocalipse 5,13 e o 14, falando a respeito da adoração que o Cordeiro recebe nos céus. Ok? Agora vamos ler outra passagem que demonstra que esse João, né, judeu, idólatra, vamos ver, né, outra passagem que mostra, né, claramente João, judeu, convertido ao Evangelho de Cristo. Vamos ver o que este homem escreveu, né, provando a divindade de Jesus Cristo, que vocês negam. É ignorância, analfabetismo, né? Aquele negócio do, como é que é? O analfabeto funcional, né? Ou uma má consciência, tá? Uma falta de integridade intelectual, ok? É o que se chama, que a gente acabei de falar, desonestidade intelectual, ok? Porque está escrito aqui, vou mostrar. Bem-aventurado, Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Deu para pegar aí, pessoal? Por que ele está afirmando a divindade de Jesus aqui? Porque ele está falando o seguinte: serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Nós só podemos ser sacerdotes de um Deus,
certo? Então, se você olhar aí na história, havia aí os sacerdotes, né, daqueles falsos deuses. Né? Não havia o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é o quê? Um sacerdote de Deus, uma figura que aparece no Antigo Testamento. E Jesus é o sumo sacerdote hoje, né? O nosso sumo sacerdote. E nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. Está aqui. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Então vamos ver aqui o que é um sacerdote. Sacerdote é aquele que entre os hebreus faz ou ministra os sacrifícios a Deus. Então o que diz o texto? Seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. Entre os gentios também se chamava sacerdote ao sacrificador. Antes de considerar os vários aspectos bíblicos do sacerdote, é necessário mostrar quais são as características essenciais do sacerdócio. Que devia o sacerdote fazer na sua qualidade de sacerdote que nenhum outro pudesse realizar sob quaisquer circunstâncias. A mais exata definição de sacerdote acha-se em Hebreus 5:1. O sacerdote era constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Nas coisas concernentes a Deus. Então vamos ler de novo o texto, tá? Que o idólatra, segundo esse pessoal, né, esses novos hereges, né, o idólatra João escreveu, tá? Tá aqui. Vamos ver, Apocalipse 20, de novo. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então é isso. A sincretismo é querer afirmar que o Novo Testamento não fala a respeito da divindade de Jesus, que ele é Deus, e que podemos ver a triunidade de Deus no Novo Testamento. Tá? Isso é sincretismo. Que os caras querem utilizar o Antigo Testamento e ao mesmo tempo, né, se afirmarem cristãos, sendo que não creem na divindade de Jesus. Então não sei o que você é, se você é judeu ou se você está misturando. Isso é sincretismo. Isso é sincretismo. É a mistura aí, certo? Está misturando aí a ideia daquele judeu que não crê na divindade de Jesus, né, e ao mesmo tempo quer se afirmar que segue a Jesus. Não, sem noção isso. Não? Nada a ver, meu amigo. Então vejam só, aqueles que conhecem Jesus Cristo como Salvador têm um conhecimento elementar do mesmo Jesus como Redentor. Mas os que o conhecem como sacerdote são considerados como possuidores de maior conhecimento e experiência. A redenção é, em grande parte, negativa, implicando livramento do pecado. Mas o sacerdócio é inteiramente positivo. Mas deviam também conhecê-lo como sacerdote, oferecendo-se então a oportunidade de um livre e corajoso acesso a Deus em todos os tempos. Este sacerdócio de Cristo acha-se associado com o de Melquisedeque, um sacerdócio misterioso que vem mencionado em Gênesis 14 e recordado em tempos posteriores no Salmo 110. E este caráter do sacerdócio é devido ao fato de que o sacrifício de Jesus Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, pois é completo, espiritual e eficaz para a redenção. Então, se você ler o livro de Hebreus, você vai ver, né, como ali também fala a respeito da divindade de Jesus Cristo. Ok? Paulo, quando estava a caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, ouvindo a voz de Cristo ressurreto, que apareceu a ele, e ele disse: meu Senhor.
e Deus meu Senhor, né? Meu Senhor. Ele falou isso. Vamos lá em Atos, vamos conferir. Que a memória às vezes falha, né? Vamos conferir o que Paulo falou. Vamos ver aqui o que Paulo falou. A conversão de Saulo. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Senhor. Um judeu ortodoxo que perseguia a igreja, perseguia Cristo. Quando viu o Senhor ressurreto, ele disse: Senhor. É um título que o judeu apenas atribuía a Deus. Então o pessoal tem que começar a aprender a ler. Parar com esse negócio aí, essa geração Paulo Freire. É o texto sem o contexto, não compreende nada. Lê aquilo como se fosse placa de trânsito. E olha que o povo nem compreende o que está escrito nas placas de trânsito, tá? Ok? Então, vejam só o que é sincretismo, né? Sincretismo é a reunião de doutrinas diferentes com a manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais. Possui, por vezes, um certo sentido pejorativo na questão da artificialidade da reunião de doutrinas teoricamente incongruentes entre si. Então é isso. O cara quer crer no Antigo Testamento, né? Quer negar a triunidade de Deus e, ao mesmo tempo, quer seguir a Jesus, que é adorado pelos anjos, pelos anciãos, e é adorado na qualidade de Deus. E quer negar também que a revelação é progressiva. Aí faz um saco de gato, né? Uma salada totalmente sem sabor, um negócio insosso, e quer dizer aí, fica criticando a verdade das Escrituras, que ele lê e não entende. É isso. Então vou mostrar aí para vocês o texto, né, das Escrituras, das Testemunhas de Jeová, que demonstra justamente essa insanidade, né, essa loucura, esse desvario, né, esquizofrenia pura desse pessoal que quer negar a Jesus como Deus e, ao mesmo tempo, insere textos que provam que ele é Deus. Então, textos opostos, com ideias opostas, né? São beira a teratologia, né? Monstruosidade lógica, né? E eu vou mostrar aí para vocês, ok? Com essas doutrinas são verdadeiros, né, oxímoros, coisas que se anulam mutuamente, né? Então, né, vou mostrar aí para vocês. Aí vocês podem ver a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então vamos mostrar aqui que eles se referem a Jesus, eles traduzem João 1, capítulo 1 de João, versículo 1, de modo a fazer crer que Jesus é um Deus. Então que Jesus não é divino, ou ele se equipara a divindades mitológicas. É um Deus. Então aí eles podem ser considerados politeístas. Mas vamos ver também a contradição na tradução que eles fazem, do capítulo 5, versículo 13 de Apocalipse. Então a gente pode ver que eles são muito e totalmente discrepantes, e eles são contraditórios.
Porque a tradução é igualzinha às outras Bíblias, né? E revelam que Jesus é divino, é Deus. Porque diz, e toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas neles, eu ouvi dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a bênção e a honra e a glória e o poderio para todo sempre. E as 4 criaturas viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Então está bem clara a contradição. Bom, então o pessoal pode dar aí pulinho de 10 metros, tá? Mas eu tenho que afirmar e reafirmar. Deus segue trino. Fica a dica.